135 decibéis. Esse é o nível de pressão sonora necessário para causar dor física imediata e dano auditivo permanente no ouvido humano. É o barulho de um motor de avião comercial em plena decolagem rasgando a pista. E é exatamente a mesma força acústica que a criatura branca e supostamente adorável sentada no seu sofá é capaz de emitir. A internet te convenceu de que ela é um animal de estimação engraçado. Um palhaço de penas que dança músicas pop e balança a cabeça em vídeos virais curtos que inundam o seu celular. Mas a biologia não projeta palhaços. A biologia projeta engenharia de sobrevivência implacável. Você não trouxe um pássaro para dentro da sua casa. Você abrigou um predador emocional com a densidade neurológica de um primata superior e a força de esmagamento de um alicate industrial, programado por milhões de anos de evolução para exigir um nível de estímulo que a sua sanidade mental humana simplesmente não consegue sustentar. Se você está pronto para abandonar a fantasia tóxica que a sociedade criou sobre animais exóticos e encarar a verdadeira engenharia letal e psicológica da natureza, inscreva-se neste canal e deixe o seu comentário. A realidade da cacatua vai destruir tudo o que você acha que sabe. A mente humana possui uma falha arquitetônica perigosa. Nós fomos condicionados ao longo de milênios a buscar padrões de simetria, vocalizações agudas e comportamentos imitativos para classificar outras espécies na categoria inofensiva e subserviente, que chamamos de animal de estimação. Quando um ser humano olha para uma cacatua, ele vê um pássaro exótico de plumagem impecável, uma crista majestosa que se ergue de forma quase cômica e olhos negros que parecem brilhar com uma inteligência amigável. É essa ilusão ótica e comportamental que pavimenta o caminho para um dos desastres psicológicos mais silenciosos e devastadores que podem ocorrer dentro de uma residência. A cacatua não é um cachorro com penas. A linhagem dos psitacídeos não passou por milhares de anos de domesticação seletiva projetada para tolerar o confinamento, a solidão ou as neuroses dos primatas bípedes. Elas são, até hoje, animais inteiramente selvagens, capturados no tempo, operando com hardware cerebral desenhado para as complexas e perigosas dinâmicas de sobrevivência das florestas e zonas áridas da Australásia. Para compreender a escala do erro humano ao tentar aprisionar esse organismo em uma sala de estar, é imperativo dissecar a sua estrutura neurológica. O cérebro de uma cacatua não possui o córtex cerebral dobrado característico dos mamíferos superiores. Durante décadas, essa ausência de girificação fez a ciência humana, embriagada por sua própria arrogância, acreditar que as aves possuíam uma capacidade cognitiva inferior, quase robótica. A verdade, revelada apenas recentemente por mapeamentos de densidade neuronal, é de uma letalidade intelectual assustadora. As aves desenvolveram uma rota evolutiva paralela. O paleoaviano, a estrutura responsável pela cognição complexa, é empacotado com uma densidade de neurônios que desafia as leis da termodinâmica biológica. Em um espaço do tamanho de uma noz, a cacatua abriga o dobro da quantidade de neurônios por centímetro quadrado encontrados no cérebro de um macaco primata. Ela não está apenas imitando os sons que você faz. Ela está processando o ambiente com uma hipervigilância tática. Ela mapeia rotinas, detecta microexpressões faciais de frustração no seu rosto e entende perfeitamente a relação mecânica de causa e efeito em um nível que beira a manipulação sociopata. Quando você a deixa sozinha em uma gaiola ou num poleiro, acreditando que ela entrará em um estado de repouso passivo, você está ignorando o fato de que a mente dela é um supercomputador biológico operando no vácuo. Na natureza selvagem, essa capacidade de processamento colossal é utilizada para decodificar hierarquias sociais complexas dentro de bandos que contam com centenas de indivíduos. É usada para forrageamento tridimensional, cálculo de rotas de fuga contra predadores aéreos e comunicação cifrada em ambientes caóticos. Quando toda essa energia computacional é trancada dentro das quatro paredes de um apartamento silencioso, o cérebro da cacatua não desliga. Ele entra em colapso, devorando a si mesmo e, consequentemente, devorando a mente de quem a mantém em cativeiro. A falta de estímulo contínuo cria uma dissonância cognitiva tão profunda no animal que ele começa a exibir comportamentos que a psiquiatria humana classificaria como psicopatologias graves.
O mito da docilidade começa a se desfazer nas primeiras semanas. Aquele animal que abaixava a cabeça pedindo carinho, logo revela que aquele gesto não era um sinal de submissão, mas uma exigência tirânica de contato físico constante, espelhando os rituais de limpeza mútua indispensáveis para a coesão do bando na floresta. Se a exigência não for cumprida nos exatos termos que o seu cérebro alienígena demanda, a punição se inicia. A romantização do animal exótico esconde a crueldade de aprisionar uma entidade consciente em um ambiente que lhe rouba a própria essência de sobrevivência. O humano subestima a ave, e a ave, movida por uma biologia que não aceita o confinamento, transforma a casa em uma zona de guerra fria. A superfície fofa e engraçada é apenas a camuflagem perfeita para um organismo que fará o que for biologicamente necessário para extrair da sua rotina o nível de caos e interação que a sua neuroanatomia exige para não enlouquecer. A desconstrução desse predador emocional exige que olhemos além do comportamento e encaremos a biomecânica letal que constitui a sua biologia. A evolução não gastou energia para equipar essa ave com ferramentas de decoração. Cada milímetro de queratina, osso e musculatura da cacatua é projetado para máxima eficiência destrutiva e comunicação extrema. Comecemos pela arma mais evidente e frequentemente subestimada: o bico. A sociedade olha para o bico de um psitacídeo e enxerga uma característica estética, um instrumento para quebrar pequenas sementes. A realidade anatômica é um alicate hidráulico operado por uma musculatura mandibular hipertrofiada. Diferente da maioria das aves, a mandíbula superior da cacatua não é rigidamente fundida ao crânio. Ela é conectada por uma articulação craniofacial complexa, uma junta de dobradiça que permite um grau de mobilidade e uma alavanca de força formidável. Quando esse bico se fecha, ele não está apenas mordendo. Ele está executando um esmagamento calculado, que na natureza é capaz de estilhaçar as castanhas mais duras do ecossistema australiano. Cascas que um ser humano só conseguiria abrir com golpes sucessivos de um martelo de aço. A pressão por polegada quadrada que reside na ponta curva daquele bico escuro é mais do que suficiente para amputar a falange de um dedo humano adulto em uma fração de segundo. E o controle que a ave exerce sobre essa arma é assustador. Ela possui corpúsculos sensoriais densamente aglomerados na língua e no interior do bico, o que permite que ela exerça desde a pressão exata para descascar uma uva sem perfurar a polpa, até a força explosiva necessária para arrancar um pedaço de carne ou destruir o mobiliário de madeira maciça da sua sala. Quando a cacatua se irrita ou decide punir o seu dono, o ataque não é um erro de cálculo, é uma aplicação intencional de força. Além do armamento físico, há a artilharia acústica. O sistema respiratório das aves é, de longe, o mais eficiente do planeta Terra, composto por pulmões rígidos e uma rede de sacos aéreos que garantem o fluxo contínuo de oxigênio tanto na inspiração quanto na expiração. Essa fornalha de oxigênio alimenta o órgão vocal exclusivo das aves, a siringe, localizada na bifurcação da traqueia. Na cacatua, a siringe é um instrumento de guerra. Na vastidão de uma floresta densa, o contato visual é inútil. A sobrevivência de um indivíduo isolado depende da sua capacidade de perfurar a barreira de som do ambiente para localizar o seu bando a quilômetros de distância. Para alcançar isso, a evolução dotou a cacatua com a capacidade de gerar gritos que ultrapassam 130 decibéis. Isso não é um canto, é uma detonação sônica projetada para viajar por quilômetros de folhagem e vento. Quando essa exata pressão acústica é disparada em um ambiente fechado, refletindo contra paredes de alvenaria e pisos de cerâmica, o impacto no sistema nervoso humano é paralisante. Os tímpanos vibram violentamente. As glândulas adrenais do dono disparam cortisol em resposta ao susto primitivo, e o cérebro humano interpreta o som como um alarme de ameaça de morte iminente. A cacatua, processando a reação caótica do humano através dos seus olhos rápidos e laterais, aprende imediatamente a correlação mecânica. Ela descobre que o botão do pânico funciona. A vocalização extrema deixa de ser uma ferramenta de localização ecológica e se transforma em uma alavanca de controle psicológico.
Se ela deseja atenção, se está entediada, ou simplesmente se a temperatura da sala mudou, ela dispara a sirene. O humano, desesperado para cessar a dor física causada pelo barulho, corre para agradar, ceder ou interagir, recompensando acidentalmente o comportamento e fechando a armadilha do condicionamento operante. O animal domou o primata. A máquina de sobrevivência selvagem recalibrou suas ferramentas físicas e vocais para subjugar o ambiente doméstico, transformando a estrutura de queratina do bico e os anéis cartilaginosos da cerise nos instrumentos perfeitos de extração de energia emocional. O dono, esgotado e aterrorizado pelas ameaças de mutilação e pela tortura sonora contínua, começa a andar na ponta dos pés dentro de sua própria casa, refém de um pássaro que pesa menos de 1 quilo, mas que detém o monopólio da violência biomecânica naquele ecossistema artificial. O impacto oculto dessa convivência não se limita a dedos sangrando e tímpanos saturados. O verdadeiro horror se instala de forma lenta, corrosiva, operando em camadas profundas do sistema nervoso central, tanto do humano quanto da própria ave. A dinâmica que se estabelece não é a de um dono e seu animal de estimação, mas a de uma simbiose tóxica, um parasitismo emocional em que a sanidade de um é consumida para tentar manter o equilíbrio precário do outro. A cacatua, devido à sua biologia de formação de bandos complexos, é um organismo estritamente monogâmico e intensamente codependente. Na natureza, um par de cacatuas passa 24 horas por dia juntos, voando, alimentando-se e vigiando a retaguarda um do outro. A proximidade física ininterrupta é a âncora química que mantém seus cérebros estabilizados. Quando inserida no isolamento do confinamento humano, a ave transfere essa gigantesca carga de expectativa de sobrevivência social diretamente para o seu dono. Ela exige do humano um compromisso que nenhuma biologia primata moderna pode sustentar. Ela exige dedicação absoluta, presença ininterrupta e exclusividade territorial brutal. Qualquer desvio dessa devoção, como o dono sair para trabalhar, atender um telefonema ou interagir com outra pessoa na casa, é interpretado pelo cérebro da ave não como um inconveniente temporário, mas como uma quebra de pacto biológico, uma traição de bando que ameaça a sua segurança letal na selva imaginária. A resposta imediata da cacatua à ansiedade de separação é uma espiral de autodestruição que quebra psicologicamente até o mais frio dos observadores. Quando a pressão do tédio e da frustração ultrapassa o limiar de tolerância neurológica da ave, ela volta ao seu bico, aquela mesma ferramenta de esmagamento industrial, contra si mesma. O arrancar de penas, conhecido cientificamente como picagem crônica, é a manifestação física do colapso mental aviano. Não é um vício estético, é um ato de automutilação severa, onde a ave arranca a própria plumagem, destruindo as bárbulas perfeitas, mastigando as hastes ricas em terminações nervosas, até chegar à pele, ao músculo, causando hemorragias graves. O sangue da ave mancha o fundo da gaiola. A visão de um animal altamente inteligente dilacerando a própria carne pelo simples fato de existir no vácuo imposto pelo humano causa um choque moral irreparável no dono. A culpa torna-se a corrente definitiva que aprisiona o humano. Para impedir que a ave se mutile até a morte, o dono sacrifica a própria vida. A casa passa a orbitar exclusivamente as neuroses do pássaro. A letalidade desse predador emocional se revela quando as horas de sono do humano são reduzidas a pó pelas exigências matinais estridentes da ave. O isolamento social do humano torna-se real, pois ninguém consegue visitar uma casa onde uma máquina de penas branca grita a 130 decibéis de forma intermitente, pronta para atacar o rosto de qualquer convidado que ela perceba como uma ameaça à sua parceria exclusiva com o dono. O pássaro sistematicamente afasta familiares, parceiros românticos e amigos do seu hospedeiro, estabelecendo um cerco psicológico perfeito. O dono desenvolve respostas de trauma, hipervigilância, ansiedade crônica e depressão, refém da estabilidade emocional de um animal que não tem o menor escrúpulo biológico em punir, morder ou sangrar para obter o controle da narrativa. A natureza não possui moralidade. A cacatua não é má. Ela é simplesmente um organismo de alta complexidade rodando um software de sobrevivência extrema no hardware errado.
utilizando a chantagem emocional, o medo da dor e a manipulação através da automutilação como táticas de adaptação a um ecossistema hostil, que nesse caso é o sofá da sua casa. O predador não precisou usar camuflagem ou furtividade. Ele entrou pela porta da frente, foi comprado com um cartão de crédito e sistematicamente drenou a vontade, o tempo e a saúde mental do primata que achava estar no topo da cadeia alimentar. A verdade ecológica bruta que se oculta por trás das grades de ferro e dos brinquedos coloridos despedaçados no chão é um testemunho da arrogância fundamental da nossa espécie. A história da humanidade com a cacatua não é uma crônica de amor pelos animais. É um registro empírico de egoísmo estrutural, do desejo obsessivo de aprisionar a selvageria estética, ignorando os custos neurológicos colossais da criatura. Nós pegamos um dos engenhos de inteligência aviária mais formidáveis, uma espécie projetada pelos caprichos letais da evolução para cobrir dezenas de quilômetros diariamente, desvendar quebra-cabeças ecológicos complexos para obter alimento e navegar pelas correntes de ar do continente mais inclemente do globo, e o trancamos em uma bolha de gesso, vidro e ar-condicionado. A tragédia biológica da cacatua é que ela é inteligente demais para esquecer a sua própria natureza, mas biologicamente incapaz de se adaptar à prisão sensorial que lhe impusemos. Ela é um prisioneiro de guerra em tempo de paz perpétua, aguardando um sinal que nunca virá. As reações exageradas, os gritos enlouquecedores e as automutilações chocantes não são falhas no comportamento do animal, mas sim o pleno e perfeito funcionamento do seu instinto de sobrevivência reagindo a um ambiente que é, para os padrões de processamento da sua espécie, um vazio aterrorizante. Na vastidão natural, a hiperatividade e a gritaria constante são as ferramentas que garantem que ela não seja devorada por aves de rapina ou esquecida pelo bando em movimento. Dentro da casa humana, essa mesma caixa de ferramentas, operando em capacidade máxima, devora a estrutura mental de todos os envolvidos. Nós criamos um inferno particular para a ave disfarçado de mimos, sementes importadas e gaiolas de luxo. A falácia da fofura exótica é a cortina de fumaça que impede a sociedade de ver o óbvio. A posse de inteligências superiores exóticas como decoração de interiores é um erro moral e científico irreparável. Nós ignoramos a letalidade do tédio em cérebros hiperdensos. Nós nos convencemos de que o amor e a comida em abundância seriam substitutos válidos para o propósito ecológico puro e bruto da luta diária pela sobrevivência. O resultado dessa cegueira não é a domesticação, mas a criação de reféns psiquiátricos mútuos. Quando olhamos para a cacatua enlouquecida arrastando as asas pelo piso de madeira polida, emitindo sons que imitam perfeitamente a risada sarcástica do humano ou o som do micro-ondas, não estamos testemunhando uma interação encantadora. Estamos presenciando os ecos fraturados de um intelecto brilhante e corrompido, ecoando os sinais mortos do seu confinamento, um cérebro desesperado processando plástico e ruídos eletrônicos na ausência completa de vento, chuva e das dinâmicas letais da sua biologia original. E o primata superior que a comprou, encolhido no outro canto da sala, tapando os ouvidos e carregando cicatrizes profundas nos dedos e na alma, finalmente percebe a escala colossal do seu erro de cálculo ecológico. Ele não comprou um mascote. Ele importou o próprio caos neurológico e o alimentou na palma da mão. A natureza não perdoa quem tenta ignorar a sua engenharia implacável em nome de caprichos infantis. A cacatua continuará gritando, arrancando suas próprias penas e quebrando os espíritos ao seu redor. Não por crueldade intencional, mas porque é a única maneira, fria e mecânica, de provar a si mesma que ainda está viva nesse cemitério de cimento. Cada grito estridente, capaz de estilhaçar a tranquilidade de uma vizinhança inteira, é uma afirmação brutal de existência. A cacatua, com sua longevidade aterrorizante que pode ultrapassar os 80 anos em cativeiro, é um problema intergeracional. Ela não apenas enlouquecerá o humano que a adquiriu, ela viverá o suficiente para herdar a casa, assistir à morte do seu captor e possivelmente torturar psicologicamente a próxima geração da mesma família, transferindo seu trauma e seu parasitismo emocional adiante. A matemática biológica não poupa ninguém. O bico, projetado para destroçar nozes nativas, continuará a esmagar estruturas,
As penas continuarão a cair sob a automutilação severa, e o olhar lateral e inexpressivo continuará analisando meticulosamente as fraquezas emocionais de qualquer primata que se aventure no seu raio de alcance. É o lembrete definitivo de que a verdadeira natureza selvagem, forjada na fornalha do tempo geológico profundo, não foi feita para ser subestimada ou mantida como bibelô de apartamento. E qualquer humano audacioso o suficiente para tentar acorrentar essa tempestade neurológica em um poleiro, ignorando a ferocidade de sua própria genética, não encontrará companheirismo duradouro. Encontrará, em vez disso, um mestre da guerra psicológica, operando ininterruptamente a milissegundos da insanidade total, que, dia após dia e grito após grito, reduzirá implacavelmente a sanidade mental de seu captor humano, até que não reste nada além do silêncio ensurdecedor e do pó.